Segunda noite do novenário em honra a Nossa Senhora das Candeias. Vamos conversar com o Frei Josué Pereira, ele que já foi vigário desta paróquia. Hoje volta para celebrar não somente a segunda noite, mas também uma celebração em homenagem aos 120 anos que a paróquia Nossa Senhora das Candeias celebra neste 2014. Frei Josué, que bom tê-lo aqui, que bom recebê-lo novamente. Eu quero saber do senhor que já foi vigário desta paróquia. É sempre a mesma emoção voltar aqui e ver esse povo todo reunido? É uma emoção que se renova mesmo. São palavras que parecem que são chavões, mas é uma verdade. É uma alegria imensa. Deus Nosso Senhor sabe que o nosso sacerdócio se renova. Eu tenho uma lembrança tão querida de Candeias, porque foi aqui as minhas primícias sacerdotais. Logo no meu segundo ano de padre, eu tive a graça de ser transferido e eu acredito na providência de Deus que fez toda a diferença a paróquia na minha vida. Também, já antes da minha ordenação, eu tinha vindo aqui no ano 90, que foi o ano que nós, frades franciscanos, assumimos. Eu vim como frade recém-professo e depois tive a graça de voltar em 2004 também para os meus votos, preparação dos meus votos solenes. E depois, de 2007, de 97 até o ano 2000, eu fui vigário aqui com o Frei Stanislau. Foi um momento também maravilhoso. E hoje o senhor celebrou para a gente, a sua homilia falou sobre o encontro da missão. E o que é que significa isso, Frei, encontrar-se com a missão? Hoje a igreja celebra também a conversão de São Paulo. E falar de missão e falar de São Paulo é uma coisa muito rica, muito profunda, porque eu acredito que ele foi o maior missionário depois de Jesus Cristo. Foi São Paulo, né, que alcançou tantos povos, até que Nosso Senhor não alcançou, que o ministério de Jesus foi muito mais na Palestina, ali na Terra Santa, e o ministério de São Paulo não, chegou até a Europa, chegou até Roma, né, então chegou, e de Roma se espalhou pelo mundo, chegou até nós. Então São Paulo é um grande missionário, e hoje a conversão dele, e foi essa mensagem que eu quis passar para as pessoas, é um grande testemunho para que nós nos convertamos a Deus, e a partir dessa conversão, desse encontro com Cristo, eu necessariamente me torno discípulo de Cristo, e como a igreja diz, discípulo e missionário. Então não existe só o discipulado, eu não só sigo a Cristo para me salvar. A salvação não é só pessoal, a salvação também tem essa dimensão comunitária. Eu tenho que me salvar lutando para a salvação dos outros, eu tenho que ajudar os outros, eu tenho que amar. O amor me leva aí ao encontro das pessoas, especialmente os mais necessitados. E hoje há todo tipo de necessidade, não só pobreza material. A maior pobreza hoje, por exemplo, é a pobreza de família, pobreza de Deus, pobreza de fé, pobreza de sentido da vida, as pessoas depressivas, às vezes jovens, sem sentido nenhum, procurando alegria nas drogas, em tanta coisa. Então, o campo da missão é vastíssimo. Quando a pessoa se encontra com Deus, tem uma conversão verdadeira, ela tem que abraçar então a missão. E é isso que Nossa Senhora está nos pedindo nessa noite, né? Esse novenário é tudo sobre a dinâmica do encontro. Nessa segunda noite, como celebramos São Paulo, então celebramos esse encontro com a missão. E eu preciso ser missionário, eu preciso me encontrar com Jesus, e eu preciso transbordar esse Jesus para o outro. O senhor, durante a celebração, proclama muitas bênçãos. Em especial, qual que é a bênção que o senhor pode deixar aqui hoje, proclamar para esse povo que está te vendo? Olha, eu senti hoje muito forte, às vezes são palavras que a gente só vai ver resultado daqui a um ano. Por exemplo, eu acabei de sair da celebração e vi um casal comigo dizendo: Frei, o ano passado o senhor proclamou que nós teríamos uma criança já esse ano. Foi essa mesma palavra que eu até proclamei agora. E eu tenho certeza que Deus vai me dar a graça de ver. Se não ver, mas eu acredito que Deus vai realizar essa bênção. Criança, um casal que deseja um filho, que coisa maravilhosa. Às vezes para alguém pode parecer uma graça tão pequena, mas é uma graça tão extraordinária. Muda a vida da fé da pessoa, muda a sua história, ela nunca vai se afastar de Deus. Então isso é muito importante. Palavras também, às vezes uma pessoa está desempregada, uma pessoa com depressão. Hoje foram muitas palavras de cura e de libertação, e palavras de ânimo, que a gente se levante. Eu acho que a palavra principal foi essa palavra de ânimo, que as pessoas estão muito desanimadas.
a violência, a falta de perspectiva, esse pessimismo, essa crise econômica que começa já a se delinear no nosso país, essa crise espiritual, né? Essa crise na família, essa crise no mundo, os valores e tudo. Então é uma crise muito grande. Então as pessoas começam a se fechar, a se oprimir. Muita gente depressiva. Também uma jovem me procurar no final tremendo, frio, eu estou extremamente com medo, eu percebi que era um caso até de tratamento assim, com um psiquiatra, orientei, mas dei um abraço grande nela para sentir o amor de Deus, sentir acolhida, porque é isso que as pessoas estão querendo sentir. Eu quero também dizer uma coisa que me tocou muito, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com tudo isso que estamos conversando aqui. Falava-se assim: as pessoas iam em Roma para ver João Paulo II, iam em Roma depois para ouvir Bento XVI, porque o homem que pregava divinamente. E eles agora estão indo em Roma para serem tocados e tocar no Papa Francisco. Então, ver, ouvir e tocar. Nós estamos na igreja que tem que, como ele falou, não por carta, não uma coisa tão impessoal, mas a igreja que chega, que se faz presente com um abraço, isso que é essa alegria, né, essa esperança. A multiplicidade dos sentidos, né? Você com certeza, com certeza. E passa esse Deus vivo e próximo. Frei, muito obrigada por sua presença, por ter aceitado o convite de estar aqui no nosso novenário, por ter abrilhantado a segunda noite e também por esses 120 anos. O Senhor com certeza faz parte da nossa história. Agradecemos muito por sua presença, por estar aqui. Peço que deixe-nos a sua bênção. Pronto. Vocês também fazem parte da minha história, né? É muito importante isso, assim, ninguém dá sem receber. E ninguém é completo, sozinho. A gente aprende muito. Eu recebi demais aqui. Não é porque eu estou na presença de vocês, mas eu não conheço. Eu olho que eu ando em muitos lugares do Brasil, já há uns 30 anos que eu sou missionário. Eu tenho 17 anos e vou fazer de sacerdote, mas desde os 15 anos que eu ando por esse Brasil, por esse mundo, Deus me deu essa graça. Eu agradeço imensamente. Mas eu não conheço um povo tão bom, tão generoso como esse povo, né?